aí, galera? Como é que vocês estão, seus moleque piranha? Estão estudando, né, galera? Ou estão no grupo do WhatsApp, lá do Mato Grosso do Sul, hein? Tá de olho, papai! Galera, é o seguinte, vamos falar hoje sobre os crimes contra a administração pública praticados pelos funcionários públicos. Tranquilo? Vou começar brincadeiras falando sobre peculato. Cara, peculato é o seguinte, é o funcionário que se apropria de um valor ou de um bem público ou particular em razão do seu cargo. Caraca, ficou confuso, né? Vou te ajudar. É o seguinte, peculato ele pode ser por 5 modalidades. Pode ser por apropriação, desvio, furto, estelionato ou culposo. A apropriação é quando o funcionário ele tem um bem que ele está responsável por ficar com aquele bem, por tomar conta daquele bem. Um exemplo, o funcionário ele recebe um veículo para que ele guarde o veículo, porque aquele veículo está retido em uma sentença, está retido em um processo administrativo ou um processo judicial, tranquilo? Ele, com aquele veículo, ele gosta tanto do veículo que ele simplesmente não devolve o veículo para a administração pública. Ele tinha um veículo só para ficar sob os cuidados dele e ele resolve ficar. Ele vai responder por um peculato de apropriação, tranquilo? Peculato desvio, cara, é quando ele desvia um bem de uma finalidade. Por exemplo, o órgão recebe 2 computadores que vai para o setor de informática. O funcionário, em razão do seu cargo, é ele que recebe os computadores. Ele vê que no gabinete dele está precisando de computadores também, então ele desvia. Em vez de ele colocar os computadores lá na sala de informática, ele coloca os computadores no gabinete. Ele desviou com bem, mas ele não ficou com bem, galera. Tem que ter cuidado, tranquilo? Ele não fica com bem para si, ele apenas desvia a finalidade do bem. No peculato furto, cara, é o seguinte, ele não age em razão do seu cargo, mas ele age em razão de ser funcionário público. Ele tem a vantagem de ser funcionário público. É quando ele furta algo para si ou para outrem. Vou te dar um exemplo para ficar fácil. Um funcionário de um banco, ele não é tesoureiro, então ele não tem acesso ao cofre do banco, certo? Mas ele sabe o horário que o carro forte chega, ele sabe o horário da vigilância, ele sabe o horário que está aquele guardinha, que é o que dorme mais. Então, em razão dele conhecer a rotina do banco por ser um funcionário, ele sabe exatamente o melhor dia e o melhor horário para ir lá e furtar o dinheiro do banco. Tranquilo? Peculato estelionato. Se você for ler a lei, você não vai achar esse nome. Mas lá na lei vai falar o seguinte, que é o peculato por erro de outrem. Conhecidamente como peculato estelionato. Vou te dar um exemplo. Você é um agente da civil, está lá como escrivão. Chega uma senhorinha na sua delegacia, chega até você e fala, ó, é aqui que paga o INSS atrasado, porque eu trouxe 10 mil reais para pagar o meu que está atrasado. O escrivão vê que vai ter uma vantagem devida em razão do seu cargo, e ele diz, é aqui mesmo, senhorinha, a senhora deixa os 10 mil reais com ele e vai embora. Isso é o peculato estelionato, ele agiu em razão de outrem para ficar com o dinheiro, tranquilo? O peculato culposo, cara, é aquele peculato que o agente não tinha intenção, certo? No peculato culposo eu vou te dar um exemplo para ficar super fácil. Um PRF apreende um veículo na pista, na BR, que está com droga, com tráfico, com material vindo do Paraguai, vamos supor. Ele tem que levar aquele veículo para o pátio da PRF. No caminho, ele para jantar. Entra no restaurante e vai jantar. Nesse meu tempo, os caras que estavam carregando essa carga ilegal vão lá e roubam o veículo novamente. Fica com o veículo para eles, levam embora. Esse servidor público ele vai responder por peculato se é a intenção, o culposo. Porque ele ajudou, de certa forma, os caras a recuperar o veículo. Porque era a obrigação dele levar para o pátio. E ele foi negligente, imperito e não levou. Tranquilo? No caso, cara, aqui vem a pegadinha da prova. Geralmente a prova fala assim, no caso do peculato doloso, se o funcionário ou servidor público ressarcir o prejuízo ao erário, ele não vai responder por nada. Mentira. Preste atenção, cara. No peculato culposo, isso pode acontecer. A lei fala o seguinte, que no culposo, peculato culposo, se antes de transitar de julgada a sentença, se o agente ressarcir a administração pública, o Estado,
ele vai ser extinguida a punibilidade dele. É como se ele não tivesse feito infração alguma. Tranquilo? Se ele se recusar a pagar e for condenado, se após a condenação ele resolver ressarcir esse dinheiro, ele vai cumprir a pena ainda, só que vai ser reduzida pela metade. Vamos supor que ele foi condenado a 10 anos, ele vai responder por 5 anos. Tranquilo? Finalizei peculato, cara. Rever esse videozinho 1, 2, 3, 10 vezes. Decora isso, porque isso é uma questão certeza na prova. Vou falar agora sobre concursão. Concursão, cara, é até fácil, porque na prova vai ter que ter um verbo que você vai procurar ele para achar concursão, que é exigir. Obrigatoriamente, cara, vai ter que ter o verbo exigir na questão. Porque concursão é quando o agente público ele exige para si ou para outrem, em razão do seu cargo, mesmo que ele não esteja nele, uma vantagem devida. Caraca, ficou difícil. Vou te dar um exemplo. Um PRF te para na pista, você está irregular, você está com o documento atrasado, está sem habilitação. O PRF ele simplesmente diz assim, ó, para te liberar, eu vou te exigir R$1.000. Pronto, está caracterizada a concussão. Ah, mas então se o particular não pagar, não tem crime. Tem crime, porque é independente de pagamento, tranquilo? A partir do momento que ele exigiu esse pagamento, ele já está praticado o crime de concussão, tranquilo? Outro crime, galera, é o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva são 3 verbos, são 3 situações que você vai decorar, que é solicitar, receber e aceitar promessa. 3, cara, tem que ter os 3 ou um dos 3. Solicitar, aceitar ou aceitar promessa ou receber. É o seguinte, você é parado pelo PRF e você está sem habilitação. Você oferece ao PRF, olha, senhor, se eu lhe der R$1.000, o senhor me libera? Ele vai receber esse dinheiro. Pronto, está praticada a corrupção passiva. Ou você pode falar, PRF, eu não tenho aqui não, mas amanhã, 8 da noite, eu venho aqui deixar para você o dinheiro. Caracterizou-se também a corrupção passiva. Por quê? Ele não recebeu o dinheiro na hora, mas ele aceitou uma promessa que você voltaria lá para deixar uma vantagem devida em razão do cargo dele. Tranquilo? Na corrupção passiva, cara, tem 2 coisas bem legais que a galera tem uma dificuldade de associar. A corrupção passiva ela pode ser qualificada, ela pode ser privilegiada. O que seria isso? Na qualificada é quando a gente, além de receber essa vantagem devida, ele deixa de praticar o ato de ofício. Ou seja, ele recebe o teu dinheiro e não te dá a multa. Isso é uma qualificação. Como também pode ser privilegiada. Privilegiada, galera, para quem não entende muito na área de direito, é quando ele tem uma redução da pena, certo? Por isso que chama de privilégio. Concussão passiva privilegiada, corrupção passiva privilegiada é o seguinte, é o cara que ele nem recebeu, nem solicitou e nem aceitou promessa para não fazer um ato de ofício. Ele cedeu à influência de um terceiro. Vou te dar um exemplo. Você é um guarda municipal e está ali assegurando que naquele lago ninguém pesque, porque a pesca é proibida. Chega um rapaz lá e, deixa eu pescar aí. Aí você diz, não. O cara te oferece um valor, você não. Aí o cara pega o celular e fala, fala aqui com o prefeito, que ele é meu primo. Você fala com o prefeito diz, se você puder deixar meu primo pescar, eu te agradeço. Aí o agente vai e deixa que a infração seja cometida. Por quê? Porque ele sofreu uma influência ou um pedido de um terceiro e cedeu ao ato de ofício. Tranquilo? Lembra, cara, isso é um privilégio. Ele não recebe nada, ele não aceita nada. Ele só cede a uma influência, a um pedido de um terceiro. Filé? Outra coisa que a gente vai falar é sobre a prevaricação. Prevaricação, cara, o agente que vai prevaricar, ele não vai receber dinheiro, não vai receber vantagem devida, ele não vai receber nada. Você tem que procurar na questão a palavra que ele tem sentimento pessoal ou interesse pessoal. Vou te dar um exemplo para ficar fácil. Você está na pista, você é PRF, e você aborda um colega seu, que estudou com você no primário, no ensino médio, fez faculdade com você, e ele está sem habilitação. E você, cara, meu amigo, não, vá lá, irmão, vá lá, deixa o cara aí,
sem ter pedido nada, sem ter solicitado nada, sem ter recebido nada, apenas por interesse pessoal ou um sentimento. Tranquilo? E a última coisa que eu acho importante falar, cara, é sobre condescendência criminosa. Pô, palavra esquisita, né? Mas vou te adiantar. Você vai procurar na questão a palavrinha chamada indulgência. Isso mesmo, palavra. Indulgência é a palavra. Difícil, né? Mas indulgência você associa com pena. É o seguinte, é um servidor público que chega atrasado, que não faz o seu trabalho direito, que sai antes do serviço, e o chefe, por pena dele, por ele estar passando por alguma situação pessoal, deixa de penalizar. Isso chama condescendência criminosa. O chefe sabe que ele está errado, mas com pena dele, por indulgência, não apena em nada, não abre um PAD, não abre uma sindicância, não faz nada com ele, fecha os olhos e deixa a coisa acontecer. O último detalhe que eu vou falar, cara, que eu acho bem importante mesmo, porque ele é o último parágrafo desse capítulo e passa desapercebido por muita gente. Presta atenção. Qualquer desses crimes que eu citei, qualquer um deles, se for praticado por um cargo comissionado, ou seja, é um indivíduo que está lá sem concurso público, cara, qualquer uma dessas penas vai ser acrescentada de 1/3. Tranquilo? Lembra disso, decora. Cargo comissionado que causar qualquer um desses crimes contra a administração pública vai ter acrescida a sua pena 1/3. Tranquilo? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa ideia, cara, porque a educação, ela muda o mundo e muda as pessoas. Espero ter te ajudado, tocado no teu coração. Estuda, meu brother, porque você vai vencer na vida. Tranquilo? Lembrando que vencer na vida não é apenas ter dinheiro. Ter felicidade, ter estabilidade, tudo isso faz parte de um contexto. Beleza? Um abraço e falou!